arquétipos. Vamos conversar sobre arquétipos aqui nesse vídeo. Arquétipo é um conceito muito antigo, vem lá de Platão e foi revivido por Jung. E Jung descobriu que os arquétipos, eles estão presentes nas mitologias, eles estão presentes nos nossos instintos. Então não é um troço que fica aqui, tá? Nos nossos instintos. Fica presente nos dramas da nossa vida, que é o que a gente conhece a nossa vida. O meu nome é Jai, eu sou terapeuta, eu trabalho há 27 anos com técnicas que atuam no corpo, na mente e no espírito. E eu comecei a me interessar pelo estudo dos arquétipos quando eu comecei com os estudos da astrologia em 2011. E a astrologia é um estudo de arquétipos, de ciclos e de potenciais. Então, nesse vídeo, eu vou seguir com alguns exemplos, procurar ser o mais prático possível para você associar e poder fazer um bom uso dessa informação, dessas informações preciosas em cima desse conceito fundamental. Tá? Um dos grandes problemas quando eu vejo as pessoas falando e comentando sobre arquétipos é uma tremenda confusão, uma tremenda salada mista, e a minha intenção aqui é te dar um parâmetro para você começar a pensar com clareza sobre o que são arquétipos. E, como eu sempre faço, eu organizei aqui os meus pensamentos nesse guia aqui para facilitar a minha comunicação contigo. Beleza? Então vamos nessa. O que são arquétipos? Arquétipos são padrões universais. Tá? Platão chamava esses padrões universais de projeto original que antecede todos os seres vivos. Tá, nós estamos no século XXI. No século XXI, agora a gente tem uma linguagem mais sofisticada e mais energética. Então, é como que a matriz energética que antecede a forma física. Beleza? É um conceito que, legal, ele é bonito, mas eu vou trazer alguns exemplos práticos aqui a partir de agora. Pensa no seguinte, ó. Mãe. Mãe é um grande arquétipo. Tá? É um dos 8 arquétipos que o Jung apresentou inicialmente no século passado. A grande mãe. Agora, o que é esse arquétipo? O que ele fala? Ele é universal, ele fala sobre a nossa necessidade universal de afeto, de segurança emocional, de segurança física. Ele fala sobre cuidado, ele fala sobre proteção. Esse é o arquétipo da mãe. Agora pensa, aqui a coisa fica mais interessante. Pensa na sua mãe. A sua mãe é um arquétipo? Não. A sua mãe é uma mulher com os seus sonhos, com os seus desejos, com as suas conquistas, com os seus medos, com os seus dramas. É um ser humano, igual eu, igual você. E aí é o que eu falo. Na terapia, a gente sempre vai se deparar com a mãe que a gente internalizou. Tá? Porque uma coisa é a sua mãe, com as suas características como indivíduo, com o seu CPF. Outra coisa é essa imagem que você carrega da sua mãe, com os seus sentimentos, com as suas memórias, com as suas associações, com as suas conclusões sobre quem é a sua mãe, sobre a sua referência emocional com a sua mãe. Beleza? E aí a coisa começa a ficar mais interessante. Outro arquétipo que eu separei aqui para clarear esse tema de arquétipos. Herói. Herói é um arquétipo que sempre existiu, ele existe e ele sempre existirá. Quem é o arquétipo do herói, da heroína? São
pessoas que inspiram outras pessoas, são pessoas que modelam o comportamento de outras pessoas. São pessoas, são figuras que, dentro da imagem ideal, são virtuosas. Tá? E aí vamos nessa. Quem é o primeiro herói na vida da gente? Papai. Para a criança, o papai, a figura paterna, é o primeiro grande herói, o primeiro grande herói que modela a nossa referência do caminhar no mundo. Quando a gente fica adulta, aí a gente tem uma outra possibilidade, que é a de assumir a nossa própria vida com total integridade. É uma possibilidade. Muita gente não faz essa escolha. Muita gente continua idealizando e buscando heróis e bajulando astros e celebridades. Ok. Numa jornada de alguém que banca a sua vida adulta, é a jornada de você seguir os teus objetivos, a tua caminhada única. Aí, essa é a jornada do herói, essa é a jornada da heroína, como o grande Joseph Campbell colocou lindamente. Beleza? Vamos nessa. Um outro arquétipo, e esse é chave assim, para a vida, e para a nossa vida pessoal e para a nossa vida coletiva. A sombra. A sombra é tudo aquilo que a gente não quer ser. A sombra é tudo aquilo que a gente rejeita. A sombra, ela é essa parte que a gente vai rejeitando e fica no inconsciente. No inconsciente, a sombra projeta nos outros o seu conteúdo. Então ela acusa os outros do que ela faz. Ela manipula sem você nem estar consciente que ela está manipulando. E aí são os processos de autossabotagem. Você fala, meu Deus, como é que isso aconteceu na minha vida? Tá lá. A sombra. Beleza? E a questão é uma potência enorme quando a gente, no trabalho interno, que é o que os antigos alquimistas, né, se referiam, né, como alquimia, que é transformar esses conteúdos internos e trazer para a luz da consciência. Quando a gente faz esse trabalho consciente com esses aspectos da nossa sombra, algumas coisas lindíssimas começam a acontecer. Uma delas é a gente se torna mais consciente do nosso enorme poder criativo, porque a gente está criando o tempo todo. Tá? E a sombra, ela tem essa potência criativa que, se a gente olha para esses aspectos rejeitados, para esses aspectos que são socialmente desaprovados, eles são... alguns impulsos, eles são muito perigosos, inclusive, e se a gente olha para isso com presença, com técnica, com compaixão, isso deixa de ser um elemento que te destrói, passa a ser um elemento que contribui para você. Então, você passa a lidar com esse arquétipo que existe dentro de você, existe dentro de todo mundo. Ninguém é alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. A gente tem sombra. Beleza? Ok. E se a gente lida com isso, a gente fica muito mais em paz. E a gente fica muito mais em paz com a gente mesmo e muito mais em paz no mundo. Ok? Então, essa é uma tremenda chave do processo terapêutico. E uma das mitologias nos contos de fada, né? Os contos de fada são mitologias para
mais curtinhas e mais palatáveis. A Bela e a Fera, o conto de fadas da Bela e a Fera é um encontro com a sombra. A princesa vai, em vez de ficar com medo da sombra, em vez de rejeitar a sombra, em vez de que é a fera, ela vai ao encontro da fera e, a partir dessa abertura, ela vê que, a fera tem aspectos muito legais, muito lindos, e o encanto, que é para chamar, o encanto que estava ali naquela fera, se transforma e se mostra um príncipe, que é muito parte da nossa mitologia coletiva, né? A princesa e o príncipe. Beleza, ânimos e ânima, by the way. E isso a gente está falando sobre aspectos que estão dentro da gente. Beleza? Agora, eu vou seguir com... lembra, a minha intenção com esse vídeo é trazer o conceito de arquétipos, é facilitar o processo. Tá? Existem muitos mais arquétipos que eu não vou falar nesse vídeo. Mas a questão eu vou trazer agora alguns arquétipos básicos da astrologia, só dois, para clarear isso, para você fazer ponte. Então, lembra, a astrologia é um estudo de arquétipos, ciclos e potenciais. O Sol, na astrologia, é central, porque é sobre o processo de desenvolvimento de cada pessoa. É o processo, que eu anotei aqui, olha, é o caráter essencial da personalidade, que vai se desenvolver por signo, por casa, por aspecto que faz, e aí tem toda a técnica e o estudo astrológico. Mas, se você pensa no símbolo do Sol, na astrologia, é muito interessante. É um grande círculo com um pontinho no centro. O ponto no centro é a identificação consciente com o eu. Você tem uma identificação consciente com eu, chama-se ego. Ego é o mediador entre os impulsos, tá? Os impulsos animalescos que todos nós temos, e as regras sociais. Tá? O impulso animalesco, it, na teoria psicanalítica, e o superego, que é o conceito social, beleza? E no conceito social, observa, só fazendo uma ponte aqui com que eu esqueci de falar, da sombra. Se a gente não lida com a sombra, a gente se torna muito suscetível aos discursos moralistas, onde eles fazem e eu não faço. Que a gente sabe que é hipocrisia, beleza? Voltando para o Sol. O Sol, então, ele tem essa característica da jornada heróica. Ele é o herói, o arquétipo do herói dentro da linguagem zodiacal. Tá? O grande círculo é parte da jornada, que é o outro arquétipo, o self. O que é o self que o Jung trouxe? Self é todo o eu, muito além daquilo que eu me identifico. Todo o potencial, tudo aquilo que eu carrego e que o mapa astrológico mostra. E dentro desse grande eu, se a gente faz a jornada interna, a gente vai se deparar com essas muitas energias, com esses muitos personagens, com essas muitas variáveis que estão na gente. Tá? Então, a jornada heróica é a jornada da gente bancar o nosso processo da gente se tornar quem a gente nasceu para ser, que o Jung chamava de processo de individuação. Até que a gente viva o processo de individuação, a gente carrega toda a nossa família, todos os padrões sociais, todas as memórias coletivas, enfim, que fazem parte da nossa herança. Tá? E o processo da jornada heróica é a gente ir descobrindo e, naturalmente, à medida que a gente vai descobrindo e que a gente vai caminhando a nossa caminhada, o compartilhar
ele é natural. Tá? Então, esse é o Sol astrológico, que é um luminar. O outro luminar, na astrologia, é um outro arquétipo, que é a Lua, que é a mãe, que fala sobre a nossa necessidade de segurança física, emocional, que é a nossa necessidade de estabelecer conexões, que é a nossa necessidade instintiva, as nossas reações instintivas, tudo isso é Lua. E observe como que a Lua é essencial e ela está presente o tempo todo. A gente nasce lunar e aí a gente nasce totalmente identificado com a mãe. E então a gente começa o processo de, ok, eu sou diferente, eu sou uma figura, começa no processo de desenvolvimento criancinha, né? Um aninho e meio, esse é o estudo dos psicólogos, um aninho e meio, a gente começa a tomar consciência de que, opa, pera lá, essa mãozinha é diferente daquele corpo ali. E aí é o processo que segue e que a gente tem a possibilidade de um tremendo desenvolvimento psicológico e espiritual. Beleza? Então, e aí a questão é a seguinte, ó, quando a gente fala desses arquétipos, tem uma questão que é, quando eu no meu trabalho como terapeuta, eu utilizo muito esses estudos como uma forma de facilitar o caminhar dos meus clientes, ou quando as pessoas me contratam para fazer uma leitura astrológica, o mapa, ele sempre mostra os arquétipos, os ciclos, os potenciais. Ele não mostra o nível de consciência de cada pessoa. Ele não mostra as habilidades que a pessoa desenvolveu ao longo da sua vida, com os desafios, com os potenciais de cada pessoa. Então, parte essencial, e isso é super importante você manter em mente, parte essencial é como que o nível de consciência interage com esses aspectos arquetípicos, com essas imagens arquetípicas. Tá? Eu mencionei aqui mãe, eu mencionei herói, eu mencionei sombra, tem muito mais. Mas o ponto essencial é a consciência, como interage com esses arquétipos, delimita se a gente vai se movimentar mais na direção criativa ou na direção destrutiva. E tem uma chave essencial aqui, que é comportamental. A gente nunca se desobriga das nossas escolhas, das nossas intenções e das nossas atitudes, que se refletem e que vão para os nossos comportamentos. Então, hoje, século XXI, a gente tem muita informação de peso, muita informação boa, a psicologia positiva traz muito dessa condição de a gente entender que comportamento é chave e que a gente pode fazer essas mudanças, e por isso que eu trabalho com essas técnicas que atuam no corpo, na mente e no espírito, porque no frigir dos ovos é antigo, quando na base é comportamento, tá? Se a gente trabalha com respiração funcional, que é uma das minhas formações, é comportamento simples, acessível e que, se você engaja, vai transformando, tá? Então, quando a gente fala sobre arquétipos, a gente sempre tem o que os gregos antigos lá atrás falavam desse confronto eterno entre o daimon, que é a virtude, cada arquétipo tem a virtude, ou do demon, dos vícios. Daimon e demon, a palavra é até muito próxima, que é virtudes ou vícios. E aí, dentro desses luminares que eu mencionei da astrologia, Sol é sempre um processo criativo em direção ao futuro, tá? Em direção ao contínuo vir a ser, ao desenvolvimento infinito, e a Lua é sempre a referência do passado. E a gente tem os dois, sempre terá, individualmente, coletivamente. Beleza? Então,
Eu acredito que a minha missão está cumprida aqui com esse vídeo, de te entregar os princípios de arquétipos, para você começar a pensar arquétipos de uma forma mais clara. Inicialmente, Jung apresentou 8 arquétipos no início do século passado, lá por volta de 1919. Deixa eu ver se eu lembro de cabeça. Persona, que a gente apresenta no mundo, o herói, o self, a grande mãe, o velho sábio, ânimos e ânima e a sombra. Tá? Lembrei. Posteriormente a Jung, outros estudiosos trouxeram 12 arquétipos, tá? que também dá para a gente se relacionar com eles de uma maneira muito clara. Em 2023, eu fiz uma série de lives sobre esses 12 arquétipos, tá? Uma live para cada um deles, e 2 lives adicionais juntando todos eles dentro de um processo de uma vida. Eu vou colocar na playlist para você assistir, se você quiser. E eu também escrevi um artigo só sobre arquétipos, se você gosta de ler, no meu website. Eu também vou colocar o link disponível para leitura, se você quiser ler. Beleza? Então, para atendimentos, entre em contato comigo e considere assinar a minha newsletter semanal, onde eu trago informações, porque eu sempre procuro trazer informações valiosas para você utilizar na sua vida. A assinatura da newsletter é gratuita. Os atendimentos, não. Beleza? Um abraço para você e seguimos. Valeu.